Boa noite, rapaz. Hoje eu quero falar de um assunto que é por demais necessário praticarmos nesses dias que vivemos. Há muita adversidade, há muitos problemas, há uma complexidade muito grande para se viver no mundo atual. E existe algo que a Bíblia nos ensina que nos fortalece, que nos dá a arma, nos dá a munição necessária para combatermos esse mundo tão perverso e tão maligno e tão adverso que vivemos hoje. Veja o que está escrito em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a palavra está dizendo que os que confiam, eu quero ser um desses que confia. É uma munição para mim saber que os que confiam serão como os montes, como o monte de Sião. Por que como o monte de Sião? Porque o monte de Sião é uma montanha que fica em Jerusalém, uma montanha que ela está firme. Aconteça o que acontecer, ela está firme. Então, o Monte Sião, ele não se abala. Ele permanece ali para sempre daquela forma, intacto, imóvel, inabalável. Então, o que eu aprendo com isso? Que eu preciso estar inabalável quanto às adversidades que o mundo me oferece. Porque não há como ficar livre das adversidades desse mundo. Não tem como. As adversidades, elas vêm por todos os lados. E elas vêm para nos atingir. E a forma que eu tenho de ser livre dela, de ser protegida para que essas adversidades não me atinjam, é a confiança em Deus. Eu preciso confiar no Senhor sem duvidar. Até porque essa palavra duvidar, ou a palavra dúvida, ela não deveria existir no nosso dicionário. Porque quando tem a dúvida, a gente é levado à desconfiança. Em se tratando de uma confiança espiritual, uma confiança em Deus, ela não pode ter dúvida. Ela não pode. Eu preciso manter confiante que Deus está comigo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que é bom para mim, o que eu vou passar, ele conhece o meu futuro, ele conhece o nosso futuro e ele conhece a vida que está aqui na Terra. As coisas que aqui acontecem. Então eu preciso exercer essa confiança. É como se você entrasse num quarto escuro e acionasse o interruptor. Aí vem a claridade. Então quando eu aperto no botão, no interruptor, e vem a claridade, me faz pensar, poxa, é a mesma coisa que eu exercer a fé. Quando eu exerço a fé, quando eu exerço a confiança, acontece o poder. O poder de Deus é para isso. É para ser exercido mediante a nossa fé. E a fé, sem ela, Deus se desagrada. Ele não se agrada se nós não exercermos a fé. Lá em Hebreus 11:6 ele fala sobre isso. Ora, quando Jesus vem caminhando com os seus discípulos, ele olha para aquela figueira e a figueira só tem folhas, não tem frutos, ele dá ordem àquela figueira para se secar e ela seca. E aí, quando os discípulos veem e ficam atônitos com aquela situação, eles ficam olhando assim, e como é que pode? Aí ele vai e diz, não, é a mesma coisa você pode exercer essa fé. E se você disser ao monte, saia daqui para acolá, ele também vai sair.
ele vai passar para lá, ou seja, os problemas que possam vir para a sua vida nos dias de hoje, você pode exercer a fé que eles vão sair de você. Agora, há momentos que nós exercemos a fé e essa fé não nos traz o resultado que nós esperamos. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Porque se for da vontade de Deus, acontece. Eu não posso pensar que a minha fé é uma exigência do cumprimento daquilo que eu quero. Porque não é exigência, é um exercício de fé para agradar a Deus. Agora, Ele nos dá aquilo que for bom para mim, para nós. Então, quando eu, por exemplo, vou pegar um ônibus, vou dar um exemplo bem simples, eu vou pegar um ônibus, dou sinal e o ônibus passa direto, eu já reclamei muito, já murmurei. Há pessoas até que xingam o motorista não está ouvindo nada, não sabe de nada, e a gente está ali falando, né, reclamando, com raiva. E, no entanto, pode ser um livramento. Um livramento. Deus nos deu um livramento. Então, eu aprendi a dar graças por tudo. Hoje, eu me acalmo se acontecer um fato desse. Porque eu ponho na conta de Deus. Não, Deus não quis. Ponto final. Se eu estou no ponto, faço sinal e ele passa direto, ou foi distração do motorista, ou foi proposital. Deus sabe de todas as coisas. Então eu preciso ter esses livramentos, eu preciso de ter esses cuidados de Deus. E eu só tenho esses cuidados de Deus quando eu exerço a fé. Eu não posso duvidar. A dúvida tem que sair do meu dicionário. Olha, vou dizer uma coisa, Jesus, ele faz a comparação, inclusive, da fé em relação à mostarda, o grão da mostarda, a semente da mostarda. A semente da mostarda é a menor semente da face da terra. No entanto, dá uma árvore estrondosa, uma árvore imensa, grande. Então você vê, ainda que a nossa fé seja ínfima, ainda que a nossa fé seja pequena, ela é respondida. Deus responde. Não tem como viver nesse mundo adverso sem usar a fé, sem praticar a fé. A dúvida, ela não vem de Deus. Você pode até exercer a fé no sentido secular, jogar lá no bicho e dizer assim, não, eu vou fazer uma fezinha e tal. Mas ali é uma fé secular. Agora, quando você exerce uma fé transcendental, aí é entre você e Deus quer que eu confie nele. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós, quando confiamos, nós nos permanecemos firmes. Não podemos duvidar. A fé precisa ser exercida no campo material, no campo físico, né? No campo conjugal, no campo profissional, no campo financeiro, em todos os momentos da nossa vida. A fé, ela é fundamental nesse mundo adverso que vivemos hoje. Então, exerçam a fé, ainda que ela seja pequenininha. Exerçam a fé, porque o mundo jaz no maligno. Sem Deus fica difícil, sem Deus fica complicado. Sem crer em Deus, sem confiar em Deus, seja lá qual for a palavra que você usar, sem acreditar em Deus, fica difícil. Precisamos de Deus, precisamos de confiar no poder dele para vencermos essas dificuldades, essa adversidade, essas influências malignas que vêm sobre nós. E vêm de todos os lados. Da onde a gente menos espera, surge uma seta maligna. Mas Deus honra a sua fé. Ele honra a minha fé. Ele honra-nos quando praticamos aquilo que Ele deseja, daquilo que Ele se alegra, o exercício da fé. Deus abençoe, meus irmãos.